Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto e hoje estou aqui com o nosso Moisés do triatlon, Beto Nitrini. E aí, Betão? Cada vez pior isso, né, cara? Tá cada vez pior. Fala, Wagner, beleza? Posso falar, não vai melhorar. Não vai melhorar isso. Não vou nem comentar. Ele pulou o remedinho hoje. Você que come muito carboidrato só vai piorar. Eu queria te dizer isso. E nosso low carbista acidental, Sérgio Gordinho Margalhães. E aí, turma? Fala, Vagnão, tudo bom? E aí? Hoje com um assunto extremamente complexo. Betão, o que nós vamos falar hoje aqui? Vamos falar sobre flexibilidade metabólica, Fatmax, vamos comer muita farinha, muito pão. Aliás, Vagnão, eu queria oferecer para você um pouquinho. Obrigado. Eu tô com o meu aqui também. Queria aproveitar. Uma bisnaga. Pega Uma bisnaga. uma bisnaguinha. Posso falar, tem gente que vai infartar aqui com essa bisnaga. Não, eu não quero. Eu comi agora. Eu não, vocês, né? Não sou eu que tô comendo. Ela que não se aguentou e já quase se apresentou. Com quem que nós vamos falar hoje, Betão? Hoje, Vamos aqui, quem falar tá aqui hoje? Com a nutricionista, atleta e nutricionista esportiva Fernanda Palma. Seja muito bem-vindo, Fernanda. Uma salva de palmas. É palma só. Olá, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu tô confuso aqui. Tô com medo. Eu tô com medo. No que você vai perguntar, né? Olha lá. Eu tô começando a ficar com medo. Já tava quente antes aqui o negócio. Não, mas assim, pra gente começar, né? Até pra gente embalar, e é um ponto importante que eu acho que todo mundo tem muita dúvida, né? Sempre. O que é flexibilidade metabólica, né? E que forma que a gente conseguiria avaliar isso? Por que isso é importante para esses atletas de endurance hoje em dia? A flexibilidade metabólica é a capacidade que o corpo tem de usar os diferentes substratos energéticos, né? A gente vem vivendo uma mudança de padrão alimentar nos últimos anos, com o crescente consumo dos alimentos industrializados. E isso faz com que as pessoas consumam uma quantidade extremamente alta de carboidratos. Essa alimentação de padrão ocidental, muito baseada em carboidratos e alimentos industrializados, ela traz para o nosso corpo uma constante glicemia mais alta, que exige produções de insulina cada vez maior, e isso vai fazendo com que o corpo tenha ali uma fartura de um combustível, glicose, muito mais fácil de ser usado. E isso vai fazendo com que as células desse indivíduo vão perdendo a capacidade de usar os outros substratos energéticos. Então, é como se a gente estivesse enferrujando um sistema e priorizando um outro sistema, uma vez que na circulação desse corpo tem uma quantidade muito grande de um combustível que é muito mais fácil de ser transformado em energia, que é a glicose. Nessa condição, o indivíduo vai ficando com uma dificuldade enorme de acessar os seus estoques de gordura e fazer com que essa gordura seja jogada ali para a corrente sanguínea e seja usada lá dentro da célula como substrato energético, né? Tornando essa pessoa cada vez mais dependente do consumo de calorias. O que isso tem a ver com a atividade física? Claro, a gente tem que entender que atividade física é essa e que atleta é esse. Quando a gente pensa, e aí eu acho que vale pontuar onde a flexibilidade metabólica vai fazer muita diferença, é nas atividades de longa distância. Porque ali nas atividades de longa distância, normalmente, essas atividades são praticadas numa intensidade mais baixa. Né? Compara a intensidade que a gente consegue fazer um olímpico, um triatlon olímpico, e a intensidade que a gente consegue fazer um Ironman. Né? Nessa menor intensidade, em teoria, o nosso corpo deveria usar uma proporção maior de gordura do que de glicose para gerar essa energia. No entanto, como essas pessoas estão cada vez mais com dificuldade de acessar essa reserva e transformar e oxidar esse substrato em ATP, elas estão ali numa intensidade baixa, usando prioritariamente glicose como fonte de energia. O que traz nas horas de atividade uma dependência muito grande do consumo de calorias exógenas. Essas calorias
em teoria, serão os carboidratos esportivos, porque eles são muito mais fáceis de serem digeridos, né? Na ideia de poupar o glicogênio e durar mais tempo. Fernanda, uma dúvida, você falou, então para acessar a gordura, é como se fosse um caminhão-pipa, né? Vamos lá, o caminhão ele tem 100 litros no tanque, que é a glicose, e 1.000 litros de gordura ali no caminhão-pipa de água. Se eu sempre encher o tanque os 100 litros, eu nunca vou acessar os 1.000. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? É claro que a gente está falando aí de... Como eu faço para acessar esses 1.000 litros, né? Essa gordura, A gente tem algumas formas de melhorar essa capacidade de acessar. O treinamento de baixa intensidade e longa duração, muito porque ele vai aumentar a capacidade das mitocôndrias em gerar ATP. E eu acho que esse é um ponto muito importante quando a gente fala de atletas mal treinados, né? Porque o indivíduo mal treinado, ele tem menos mitocôndria. Na hora que esse indivíduo passa consistentemente a treinar, ele vai criando, ele vai formando mitocôndrias mais eficientes e maior número de mitocôndrias. Então, a gente consegue melhorar essa capacidade de acessar ou de usar... Acessar não, né? Usar a gordura como fonte de energia. Através do treino de baixa intensidade e maior duração, através de treinos intensos, porque os treinos super intensos, a gente vai falar aí dos treinos de VO2, eles geram uma destruição de mitocôndrias ruins. E isso faz com que você melhore, você tenha... ruins não, velhas, né? Você tem uma reciclagem aí das mitocôndrias, né? E o controle do consumo do carboidrato, que é o combustível fácil. Da alimentação, que é muito importante. Né? Então, a gente tem estratégias de treino e estratégias de alimentação para chegar nessa melhora, nessa tal flexibilidade metabólica. Tem um ponto muito importante que você estava comentando, e eu concordo com isso, né? Você tem o treino muito, muito leve, treino muito, muito forte. Uhum. São adaptações diferentes que se espera, só que no treino muito, muito forte a gente não tem volume suficiente, não daria. Então, por isso se joga de uma outra forma para essa produção, aumento do maquinário mitocondrial e da quantidade. Agora, vamos pensar no seguinte. Desculpa. Esse treino muito, muito forte é o treino bem curto. É uma paulada curta. Você vai, sei lá, o dia... a gente está falando... de... Não, a gente está falando daquelas intensidades que a gente faz de 30 a 60 segundos. É forte, é forte. É isso que eu queria falar. Esse vai gerar reciclagem, né? Sim. Vai facilitar a eliminação de mitocôndrias ruins e trazer mitocôndrias novas. E óbvio que dentro... do treinamento, acho que vocês melhor do que eu podem falar sobre isso, cada treino vai ter sua função. Sim. E a gente não pode só treinar um ou só treinar outro, ainda mais quando a gente faz longa duração, né? No entanto, os treinos de grande intensidade, eles não só não geram tanto volume, eles geram um desgaste do corpo, das estruturas e metabólicos tão grande que é difícil você botar muitos treinos de intensidade. Esse indivíduo vai quebrar, vai se machucar, né? Então, essa dosagem aí entre intensidades, ela é muito importante não só para as adaptações metabólicas, mas para fazer com que esse cara aguente. E a gente não pode esquecer que faz parte das características de um indivíduo capaz de ser um bom atleta a capacidade que ele tem de aguentar volume de treino, né? Sem se machucar. Vai lá, Wagner, desculpa, te interrompi. Interrompeu, eu tô puto. Meu Deus, agora eu fico... Cartão amarelo. Próxima expulsão. Então, o que a gente tem, né? Quando a gente fala de... eu tenho duas formas, basicamente, de melhorar o meu fat max, usar mais substrato de gordura. Só que tem um paradoxo muito importante, né? Eu posso, através da minha dieta, aumentar o meu consumo de gorduras por uma mesma intensidade e, através do treinamento, eu consigo empurrar a minha linha, né? Eu tenho também uma outra questão, que é, com o tipo de treino que eu dou, esse aumento de mitocôndrias, ele não serve só para oxidar melhor essa gordura. Ele serve para oxidar o meu lactato também, que é produzido via esse mecanismo que é da intensidade, do moderado para cima. Reciclar ele, né? Exato. Então, eu queria entender o seguinte, se eu estou ali num quociente respiratório de 8, que não é uma intensidade tão alta, mas eu já tenho o uso de glicose, entendendo que um atleta médio, aqui o Betão, por exemplo,
1 metro e quanto? 75, Betão? 82. 82? Médio sou eu. É 1,82 m. 177. Mais baixo que 177, sei lá, tem aí 2.500 quilocalorias, né, disponíveis ali. Como que se dá o tipo de dieta para que esse atleta melhore essa flexibilidade? Até onde eu consigo melhorar essa flexibilidade? E quando eu tenho que realmente ter esse carboidrato envolvido nesse jogo todo? Eu acho que é muito interessante assim. Primeiro, a gente tem as formas de dosar, que são os testes ergoespirométricos, e aí você falou do coeficiente respiratório, ele vem desse exame, né? Você não tem coeficiente respiratório sem fazer um ergoespirométrico. E lembrar que esse 0,8 que você falou, ele já está usando um pouco de glicose? Tá, mas é 100% possível treinar essa capacidade de, em mais intensidade, usar menos glicose, né? Então, a gente tem que... Esse é o objetivo do treino, basicamente... Não, o objetivo do treino é outro, não, né? O objetivo do treino é você reduzir, basicamente, você deslocar as curvas para que você fique mais intenso, com consumo maior de gordura e usando menos glicose. Na verdade, o intuito do treino é melhorar a sua capacidade de ser mais rápido, né? De ser mais durável. Se a gente está falando de atividade de resistência, a gente tem que pensar em durabilidade, né? Então, acho que é por aí. No entanto, a gente consegue ali melhorar a capacidade do corpo em usar gorduras em determinadas intensidades que saem do extremamente leve, que aqui a gente já espera isso, né, para um moderado. Então, a diferença de você estar ali na sua zona 1, zona 2, tendo maior oxidação de gorduras, porque isso é o que a gente espera fisiologicamente, né? Claro, essa interferência do perfil alimentar vem mudando isso, né? Mas é o que a gente espera fisiologicamente. E ali na zona 3, a gente teria um predomínio da glicose como fonte de energia. Treinar a flexibilidade metabólica é para conseguir chegar nessa zona 3, no moderado, ainda tendo como prioridade a oxidação das gorduras. Segundo, basicamente, Alan Cozen, quando a gente olha esses dados, ele fala que isso é o 7º, 8º item em termos de performance no Ironman. Como que você vê isso? Porque ele vai limitar, vai ter um momento que eu vou limitar. Os atletas hoje estão cada vez mais intensos nas provas. Querendo ou não, a gente está baixando tempos, e isso não é só via uma condição de flexibilidade metabólica que ele consegue, não. Ele está realmente consumindo mais, a gente sabe de tudo isso. Como eu consigo entender, olha, aqui é o limite desse atleta e agora eu tenho que começar, de certa forma, a ter carboidrato para esse atleta para treiná-lo também para que ele execute a prova? Eu gosto muito de uma ideia que é o combustível certo para cada exercício a ser realizado, a cada trabalho a ser realizado. Então, assim, não é porque eu sou low carb que eu vou fazer o treino de tiro de 20 de 1.600, né? Que é um treino longo, de intensidade moderada, porque ninguém aguenta fazer 20 de 1.600 como faz 20 de 400, tá certo? E ali, botar o meu pace de Ironman, que para muitos hoje, muitos não, a gente tem aí uma porcentagem pequena de atletas amadores de alto desempenho, comparado ao todo, tá certo? Então, qual é a sacada, né? Na hora que eu vou fazer um treino de mais intensidade, que supere aí metade do Z3, Z4, eu vou precisar botar glicose. E essa é a grande diferença. Então, não é porque na rotina eu vou ter uma quantidade menor de carboidrato comparado ao devaneio coletivo que a gente vive como sociedade, que é entupir a cara de carboidrato, que eu não vou usar carboidrato no treino. Low não é no, são coisas totalmente diferentes. E eu não estou falando que o indivíduo que consegue fazer um Ironman ali na metade do Z3... que ele tem que fazer o Ironman low carb. Isso é importante. São coisas completamente diferentes. Isso é muito importante falar, porque o que a gente vê com essa questão do low carb e não comer carboidrato é muitas vezes os atletas entendendo que eles não devem comer carboidrato nunca, não devem ter uma recuperação, muitas vezes, que o carboidrato interfere aqui. E aí você vê uma condição, muitas vezes, de atletas entrando em processos de REDS, ou seja, de fadiga crônica, de má recuperação,
importante. Então, isso é muito legal que você falou. Mas agora. calma aí, o REDS, a fadiga crônica, não é pelo corte de carboidrato, é pelo corte calórico. Corte calórico, Então tem outra confusão que é muito Entendi. feita quando a gente fala em low carb. Tá comendo pouco daí, né? É as diferente. pessoas acharem que low carb é não comer, restrição não calórica. comer, né? Uhum. E são coisas completamente diferentes. Eu posso ter uma dieta low carb hipocalórica, como eu posso ter uma dieta low carb hipercalórica. Mas isso as pessoas sabem? Porque a gente Sim. vê tantas Bom, pessoas não sei, com né? fratura por estresse, por exemplo. Mas você sendo vê fratura por diagnosticada. Eu acho que estresse sim. não necessariamente porque tá fazendo low carb. Eu já fiz É, dietas... o que eu tenho... Não, mas normalmente, principalmente Eu mulheres, faço vejo low gente- carb há anos e nunca tive fratura por estresse. Por quê? É, Nunca perdi minha menstruação. Por quê? porque seu aporte energético foi ok pra isso. É. Então, Mas low carb, e aí eu acho que é um ponto importante, na hora que a gente reduz a porcentagem das calorias provenientes de glicose, a gente precisa aumentar o número de calorias proveniente de gordura para equilibrar o balanço calórico, a não ser que eu queira promover uma Sim. perda de peso. Acho que... E aí, perda de peso, eu vou ter tanto no low carb quanto na Aí não restrição tem jeito. energética. Eu lembro uma das coisas que eu aprendi... Você deve conhecer o Souto. Uhum. Dr. Souto, né, que Souto, foi- sou fã dele. Que foi quem me iniciou nessa história do low carb, enfim, há alguns Ele já anos. participou? Já Participou, fizemos, ainda participou. quando a Na gente primeira ainda estava no temporada. áudio, e ele virou e falou assim, Sérgio, é o seguinte, eu vou te direcionar, e uma coisa que você precisa entender, que é justamente o que a Fernanda está falando, assim, eu não quero que você conte calorias, eu quero que você coma até a saciedade. E as minhas, aí, eu não contava, aí teve um dia que eu fui contar um pouco de caloria para ver o que eu estava comendo, e tinha muita carne, tinha muita gordura. eu lembro que você comia só proteína, lembra? É, Só lembro, proteína, lembro, né? Mas Mas só emagreceu proteína não é low carb, é very low carb. mas Não, depois mas eu é que comecei... ele tava no que era choque, o que ele tava fazia. no É. choque. No Ele início ele sim, emagreceu aí depois bastante. eu comecei a colocar algumas coisas como mandioca, É. outras Eu coisas. lembro disso daí. Mas tinha, quando eu contei caloria, tinha bastante caloria mesmo. Então, Uhum. assim, eu tava sempre num nível de saciedade muito grande. Então, eu tive essa fase de... então, eu concordo, essa coisa de... É que as pessoas misturam, né? Elas Uhum. fazem restrição calórica, porque elas estão acostumadas a fazer a dieta da salada com franguinho, né? Sim, E aí, quer comer pouca e proteína magra. e bastante magra. salada, né? Porque o low carb, inclusive, você tem que, pelo menos de tudo que eu aprendi, Uhum. não tanto, né? A parte de fibras, um pouco menos de fibras até. né? Aí não tem a ver No exagero, com low carb, vai ter a ver com a linha da pessoa, né? Eu falo que comer salada é opcional, É opcional. né? Eu preciso que você coma um pouco de fibra, preferencialmente por legumes. Mas não precisa ser aquele negócio imenso, Não, né? porque não somos herbívoros, É. somos onívoros. Especialmente Oli- uma quantidade até maior de carne. Então, comer tanta fibra assim não faz bem para o nosso corpo. Não, eu gosto, eu já li bastante coisa, gosto muito do Dan Plews, né? Leio Sou muita fã coisa dele e sempre gostei muito da Fiz forma... o curso dele. Da forma como eu já li, Eu fiz sigo, tudo isso daí, então gastei um dinheiro, fiquei eu puto. sigo o E não news, aprendeu nada. Nada, Rafa. zero, Ai, que zero, loucura. sei nada. ele manda os news, Continuo eu leio comendo os carro. newsletters dele, eu gosto bastante, assim. Mas ele sempre foi um cara do train low e race high, né? Ele sempre Mais ou menos. comia, e aí depois de um tempo ele começou tá bom. com a periodização do carboidrato, né? Que ele começou a aumentar um pouco também, de acordo com os treinos e tal. Mas ele sempre foi um cara que até eu tinha uma tabelinha que ele fez uma vez num vídeo, numa aula que eu assisti dele, que ele colocava lá um cara que tem um Fat Max de 50 e um cara que tem um Fat Max de 25, que eles chegam com 10 horas de Ironman, um ainda tem um monte de caloria, o outro não tem. Então ele fez umas coisas interessantes. E aí o que eu acho que a gente tem que discutir assim muito porque nós estamos falando de tem coisas diferentes. Tem, por exemplo, o atleta que é o cara que vai lá para performar no Ironman. Esse cara, que aí volto lá de novo aquilo que eu já falei outra vez aqui, que é o que o Craig Alexander falou, que ele ganhou 2011 comendo 60 gramas de carboidrato por hora. Porque era isso. Era isso, e hoje os caras estão comendo 180, e ele disse até, hoje essa capacidade de absorver isso favorece que eles vão mais rápido do que a gente tinha naquela época. Mas 95% das pessoas que estão lá para fazer o Ironman não estão lá competindo para ganhar o Ironman. Nem nessa velocidade e Nem intensidade, nessa velocidade né? e intensidade. Então, eu acho que é para essas pessoas que a gente tem que discutir aqui esse consumo de carboidrato. Porque a pessoa que tá ali na performance, né, no pico de performance, para ganhar a categoria, para conseguir, é uma outra realidade, né? É uma outra realidade, mas no dia a dia de treino dessa pessoa, especialmente se a gente está falando de Ironman, a gente não está falando de pessoas jovens.
Tá certo? Sim. Porque o jovem que tá lá para competir, muitas vezes é um cara que tá até um aspirante de profissional. O cara ali das categorias 20, 18, 24, 20, né? Esse cara tá no auge da performance. Já a grande maioria, a massa, já tem mais de 30, 40 anos. Então a gente não tá falando de indivíduos jovens. Alguns com 120. Você vê os Matusalém, né? Os Matusalém. Não, Fran, eu só queria falar que o Arthur tá comigo nessa vida aqui, ó. Faz, ó. 120. Então não pode falar muito mal de mim, que senão respire em casa. Meu marido tá velhinho também. Meu marido tá velhinho, mas ainda tá ali nas cabeças, ainda tá competindo. Arthur sempre foi bom. O que eu acho que é importante, é óbvio, é a gente primeiro determinar o que é performance. Né? Não dá para eu falar que o indivíduo que vai fazer um Ironman acima de 9 horas e meia, ele tá performando. Ele não tá performando. Porque os caras que estão performando estão fazendo 7 horas. Sim. Isso é performance. Então, esse indivíduo vai fazer o Ironman acima do Z2? É uma coisa. Ele vai fazer abaixo do Z2? É outra coisa. Tanto na prova quanto na rotina de treino. Então, esse cara que está lá performando, ele é um cara que tem, muito provavelmente, mais horas de treino semanais. Quando ele consegue ter mais horas de treino semanais, porque ele aguenta mais horas de treino semanais, me corrija depois, hein, Wagner, se eu estiver falando besteira. Eu tô aprendendo aqui hoje. Ele também vai ter um número maior de horas de treinos de intensidade. Tá certo? Então, sim, ele vai ter um monte de treino ali que vai depender da glicose. E esse cara que tá ali performando, ele é um cara treinado. E o indivíduo treinado, ele tem mais flexibilidade metabólica. Então, naturalmente, né? É importante a gente entender isso, que o indivíduo jovem, que não tem resistência periférica à insulina, porque a resistência periférica à insulina é algo que acontece no processo de envelhecimento das células e é potencializado conforme o meu padrão alimentar. Se eu encho a cara de carboidrato e já tenho 40, 50 anos, tô lascado. Eu tô ali na beira do pré-diabetes, tá certo? Então a gente tá falando de indivíduos jovens, altamente metabolicamente ativos, né? Células jovens, novinha, tudo funcionando. Além disso, indivíduos super treinados. Esses caras naturalmente têm flexibilidade metabólica. E aí, se a gente for pro pró, eu ainda coloco um extra aqui. Indivíduos fora da curva. Tá certo? Então, não dá para eu querer consumir o que o Blumenfeld consome. Não dá para eu querer prescrever o que o Blumenfeld come ou o que o Kipchoge faz. Porque esses caras, além de serem jovens, altamente treinados, eles são indivíduos fora da curva. Sem falar, algo que eu venho falando há 3 anos, quando começou a loucura do consumo de carboidrato, que, com certeza, esses caras estão usando uma substância que aumenta lá dentro das mitocôndrias a capacidade de oxidar, glicose como energia. Porque toda vez que a gente pega uma explicação muito simples para algo extraordinário, pode ter certeza que tem um doping novo rolando, tá certo? E no caso da resistência, hoje a gente já sabe que tem um peptídeo chamado SS31, né? Que ele aumenta endogenamente a capacidade das mitocôndrias em oxidar glicose, que é completamente diferente de você querer botar 200 gramas de carboidrato para dentro. Mas é doping esse? Ainda é uma substância que está sendo regulamentada. Cuidado de falar disso aqui, senão já desce a lenha na gente. Né? É melhor você nem fazer isso. Para de falar. Né? Nem fala esse assunto aqui, que senão vão dar bronca na gente. A lista da UADA já saiu, né? 26. Essa substância não está lá. Tá. Por que não está lá? A gente já sabe que ela existe. O FDA regulamentou essa semana. Se o FDA regulamentou essa semana, já está sendo usada faz tempo. Onde compra isso aí? Tem um monte de site que vende, Como é que tá? chama? SSU? SS31. Deixa eu pôr aqui. Qual é a questão aí? O FDA regulamentou para tratamentos. Vamos voltar lá na era eritropoetina, tá certo? A eritropoetina não foi feita para aumentar performance de atleta, ela foi feita para indivíduos doentes, né? Como a maioria de todo doping, né? Ele surge assim. Agora, qual é o problema que a gente tem? A gente já tem a substância, a gente sabe que ela atua
mas talvez a gente não tenha como fazer o antidoping. É porque é sempre atrás, né? Tá certo? É. Então a gente tem que levar em consideração, não tô falando que tá todo mundo dopado, tá? Sim. Mas a gente tem que levar em consideração que existe uma substância Que favorece aumenta a essa- capacidade de oxidação de glicose dentro das mitocôndrias. E de repente a gente vê os caras lá tô falando do Arthur, tô falando os caras que estão ganhando as provas do circuito profissional de Ironman, os caras metendo 200 gramas de carboidrato pra dentro, tá certo? Ok, o cara é fora da curva, mas essa oxidação... Eu tenho uma dúvida Só aqui. seria Vai. importante, eu vou pedir para você tomar um pouco de cuidado em falar essas substâncias, porque o Serginho Eu já realmente, anotei. ele tava no... Eu já anotei. na Já pôs no Amazon Google ó, aqui. Vai mandar entregar lá em Se você casa botar isso no daí. Google, tem alguns sites de entrega, eu não sei Mercado Livre, se né? pedem, Já o que pedem. Tô brincando. Qual é o pedir nada. problema? Grau de pureza, né? É. Então, são coisas que não recomendo vocês, Sim. ouvintes, Não, a tomar, mesmo não sendo doping. Então, não dá pra falar que esses atletas Claro. estão dopados, Não, e assim, de né? novo, Porque é uma desculpa, Serginho, substância te que não é cortar. proibida, não é adianta, doping. não adianta. Vamos supor que o cara vai, não, a partir então eu comprei esse negócio e vou agora botar 200 gramas pra dentro. Não, Cara, mas vai é- resolver nada na mas- sua vida, né, Você é meu? inteligente ajuda agora, muito, tá? ajuda É. muito. Cria um site vendendo o SS31 É. que vai bombar. Vai bombar. Então vamos já criar esse site. Que- como a gente Dá fez. golpe. Que Não, nem o não, ômega, não, lembra? não, Que nem não. o ômega. Ômega 3, lembra que tinha na TV que ela fala, compra ômega 3? A Márcia. Ômega 3. Vai lá, Sérgio. Mas a minha dúvida é o seguinte, né? Eu fiz uma prova recentemente, que foi uma prova muito longa, né? De trail de 90 quilômetros. E aí você começa a olhar, né? No final, enfim, média de batimento, não sei o quê. Quando eu olhei lá calorias, deu, enfim, uma estimativa de 9.500 calorias, né? E aí eu fiquei contando na minha estratégia quantas calorias eu consumi, porque eu levei, né, uma estratégia de alimentação nos postos nos oásis, né, de hidratação, Nos não só PCs nos tinha. PCs. Eu falei, gente, eu devo ter consumido metade disso. Assim, e aí minha pergunta é, né, e por fazer low carb, né, e por estar acostumado, óbvio, eu coloco nas minhas estratégias de prova, mesmo não sendo velocidade, mas tem uma alta intensidade, porque o coração vai lá em cima. Uma subida. O Assim, estresse. Eu estou apto e mais bem preparado, porque eu percebi que amigos meus que não fazem low carb chegaram no final da prova um pouco mais, talvez, comprometidos, ou tinham pessoas ali mais cansadas, porque só usam glicose como fonte de energia. Por eu estar acostumado no meu dia a dia a fazer essa dieta e usar, né, gordura, né, como fonte de energia, você acha que isso faz diferença? Da onde a gente tira isso, né? Faz diferença essa preparação também para essas provas de longa duração? É onde os controles mais restritos de carboidrato vão fazer grande diferença, né? Então, na hora que a gente pensa aí nas provas acima de 10, 12, 15 horas, né? Principalmente vai acima de 15, até as estratégias cetogênicas de adaptação são muito boas, né? Eu saquei um salame no quilômetro 60, os caras não acreditaram. Eu falei, vocês não vão querer? Eu falei, não, eles estavam morrendo de fome. Eu falei, não, dá um pedaço aí. Você vai comer salame? Eu falei, vou. Mas eu acho que você está adaptado a comer isso, né? Eu, se comer salame, posso estar passeando, eu não vou aguentar. Para mim é muito indigesto, Nossa, tá certo? se eu comer E um você? salame, eu fico feliz demais. Mas Eu são, gosto também, né, não. individualidades. E aí entra a tal da Sim. individualidade, né? É claro, esse treino do dia a dia, e por isso que eu estava comentando ali quando né, o Betão falou, não é porque o cara vai fazer performance que a rotina dele não se beneficia do controle de carboidratos. E é onde você vai gerar essa flexibilidade metabólica sem precisar ficar fazendo treino de 5 horas todo dia. Quem tem todo dia agenda para fazer um treininho de 5 horas para melhorar a flexibilidade metabólica? Então, a gente consegue, em treinos mais curtos, gerar essa adaptação, né, do treino metabólico ou catabólico, que são os treinos longos, em um treino de 1 hora que eu já comece com meus estoques de glicogênio depletado. Né? Então é aquilo que o efeito do tempo faria comigo dentro do treino, eu já estou fazendo isso durante a noite, depletando os estoques e acordando para um treino menor. Isso tem um limite, Fê? Assim, por exemplo, comecei a fazer os treinos mais leves, longos, comecei a fazer treinos que eu já entro ali com o meu estoque de glicogênio baixo. Algumas dúvidas. Isso tem um limite até onde se eu consigo observar isso? Eu acho que entendo que sim, mas eu queria escutar de você como que você vê isso. E um outro ponto trazendo assim, né?
Que momento do planejamento eu ainda posso fazer esse tipo de treino? Que momento talvez eu poderia colocar, se não mais carboidrato, ou nunca tem esse carboidrato, uma vez que você está com a sua ingesta ok em termos de calorias? Lembrar que as calorias são consumidas ao longo do dia inteiro, né? Por isso que ele se vê ali comendo uma quantidade muito menor de calorias do que ele gastou dentro da prova e chegando bem. Muitas vezes a gente chega pior, não é nem pelas calorias, é pela desidratação. A desidratação vai trazer mais sensação de mal-estar do que uma hipoglicemia. Gente, hipoglicemia dentro de prova é bem incomum. Tá certo? Na hora que a gente tem uma queda ali de sensação, não é hipoglicemia, é variação da glicemia. Mesmo quando dá aquele frio? Sim. Sabe aquele dia que você em Fortaleza, isso o aí frio do cão. O frio do cão não tem a ver com a glicemia, né? Tem a ver com o estresse que o seu corpo está passando pelo controle térmico e pelo exercício que você fez, não é glicemia. Tá. Né? Só que o nosso corpo responde muito à variação da glicemia, e a variação da glicemia de que você está acostumado. Então, se você está acostumado a viver numa hiperglicemia, o pouco que sua glicemia desce, ai, tô morrendo, tô suando frio, vou ter um negócio, tá certo? Na hora que a gente treina o nosso governador central a entender que uma glicemia menor não é risco, porque, veja bem, até o indivíduo magro tá cheio de gordura. Ele tá cheio de energia. Como a gente pode dizer... Como a gente pode dizer que o indivíduo gordinho até vai treinar, ele precisa tomar água de coco com pão, com doce de leite, porque senão ele não vai ter energia. Olha a quantidade de gordura que esse cara tem. Por isso que eu nem treino. Porque eu posso comer mas ele precisa saber acessar. Agora, voltando ali na ideia, né? Tem limite? Não, tem limite que seu corpo aguenta. Eu vou para Romeiros e pedalo 4 horas sem comer nada numa boa, se eu tô fazendo Z1, Z2. Mas isso ainda tem uma repercussão de melhora? Esse é o ponto. Até que momento que eu consigo, por exemplo, identificar que, olha, esse treino... Porque é o seguinte, mitocôndria tem limite. Tá, mas se eu tô fazendo baixa intensidade e tô cheia de banha, qual é o limite? Por que ela tá sendo prejudicada? Não prejudicada. Qual é o limite da melhora? Que ponto que eu não consigo mais ter através desses treinos e estratégias, seja nutricionais ou de treino, eu não consigo mais evoluir? 3 dias enchendo a cara de carboidrato, você já perdeu a sua grande capacidade de usar gordura. Sim. Você entendeu? Não. Então eu preciso manter a regularidade disso. Que é uma maior besteira, por exemplo, pré-prova, né? Que todo mundo fala pra você, maratona, faz 3 dias de dieta de carboidrato pra caramba, o famoso carboload. Eu queria que você falasse um pouco sobre o carboload, o que você acha dele. Eu faço carboload, né? Se faz sentido o carboload, né? Faz, porque você, claro, existe uma diferença. Mas mesmo pra quem não está acostumado com tanto carboidrato? Essa pessoa não vai passar mal, não vai ter piriri, mas essa não é vai... a diferença do carboload. Num mundo onde tudo é carboidrato, imagina o que é o carboload da pessoa. Vai comer quilos de massa, né? O indivíduo que está ali controlando o carboidrato, e no meu ponto de vista, não é só controlando quantidade, é qualidade, porque se a gente está falando de saúde, a gente tem que pensar na qualidade do carboidrato, tá certo? Eu não vou pedir para esse cara, na véspera de prova, encher a cara de farinha, se no dia a dia dele ele não come farinha. E a farinha tem um potencial inflamatório pela digestibilidade do glúten. Come uma batata. Tá certo? Ele vai comer batata, ele vai comer arroz branco, ele vai comer frutas sem fibra, sem casca, sem bagaço. Mas ele não vai encher a cara. Ele vai continuar comendo proteínas. Ele, aliás, não vai passar o dia enchendo a cara de comida, porque isso vai formar resíduo, vai fazer cocô no meio da prova. Tá certo? Então, existe um carboload? Existe, comparado à rotina dele, né? Mas não é esse devaneio do encher a cara de carboidrato e suco de uva no talo, né? Eu acho que tem um caminho, assim, que a gente tem que... Eu já testei de tudo, assim. E eu não me considero uma pessoa que é nem um cara que come muito carboidrato e nem uma pessoa que faz low carb. Eu tô ali no meio do meio do limbo. Cara do Magrão, você seria o quê? Pergunta pra ele. Não faz nada, ele não, porque assim, muito, nem come pouco, mas eu já fiz eu já fiz low carb um tempo, mas e aí você usa algumas coisas que você aprendeu e coloca na sua rotina, e outras você não faz mais. Então, por exemplo, eu tinha uma coisa que eu sempre tinha que comer antes de treinar. Não posso ir
comer sem... treinar Mas sem aí é uma comer. insegurança, talvez. E Né? aí eu parei de comer. E é Porque tem isso, que né? nós viemos. Todo mundo escola que a pode gente veio, que é a treinar. Eu vou várias vezes. Que é a escola que a gente veio. Eu só treino sem só comer. comer. A gente A veio, escola a gente que nós veio viemos dessa era escola, assim. tem que comer de Agora, manhã. você Agora, aí eu parei de comer, eu não como mais na antes de treinar. escola E pra do mim vai Gordinho. tudo bem, não tem problema. Assim, se eu for correr... Mas meu, pra 1 hora você come alguma coisa? Não, antes de então, 1 hora? antes eu comia Mas hoje, sempre. Tem que tomar Hoje eu não como café. nada. Tem que Nada. tomar Hoje eu não como café Até nada. 1 hora. pra ou- essa vontade. Não, se eu for pra Romeiros, eu não como antes de ir pra Romeiros. Tá. Eu vou pra Romeiros, Não tomo um cafezinho só. um café. Tomo um Café, expresso água. e vou. Então, mas, por exemplo, vou domingo eu corro, sempre corro 1h30, 1h40, 5h30, leve, pelo batimento. Não como nada. Uhum. Vou pra Romeiros. Se o Romeiros for tranquilos, porque até 2 horas, normalmente, se for bem tranquilos, eu tento até nem comer. Mas, Até o Y ali, né? se for colocar um ritmo, Uhum. aí eu como. Tem que comer. Aí se for um ritmo de prova. E pra mim, quando eu vou fazer isso, é 70, 80 gramas por hora Já no é ritmo de suficiente. prova. Mas é o que eu faço, não aumento além disso. Mas depois de também ir testando. 50 fica pouco, se for o ritmo de prova vai cansar no final, então eu vou adaptando. Eu acho que tem muito isso de você se encontrar aonde você tá. Claro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, especialmente ali no começo, quando você começa a restringir a quantidade de carboidrato que você usa. Por quê? O corpo está inflexível metabolicamente. Ele não tem a destreza nata da nossa espécie, porque ele perdeu ao longo da vida, pelos hábitos, de acessar essa reserva. Então ele vai se sentir sem energia, ele vai treinar pior, ele vai ficar mais estressado, só que isso tem um tempo de adaptação. Então, uma primeira adaptação, a gente fala ali em torno de 15 dias, para o indivíduo falar, nossa, hoje eu já estou conseguindo fazer minha meia horinha ali de boa, tá certo? Para esse indivíduo conseguir fazer uma prova com restrição ou com menor consumo, são pelo menos 5 semanas. Para esse indivíduo fazer um Ironman consumindo menos, tipo o Tilage, que consome super pouco, ou Dan Plius, que bateu o recorde da prova consumindo 50 gramas de carboidrato por hora, e na corrida 2 géis e Coca-Cola, são anos de adaptação. Então, é muito importante a gente entender que a glicose é um combustível fácil e que o corpo adora, né? No entanto, na hora que você restringe, ele aprende a acessar outra coisa. Porém, você voltou a encher a cara de carboidrato, ele vai perder toda essa adaptação. Por isso que a regularidade é tão importante quando a gente pensa na alimentação e quando a gente pensa no treinamento. Que treinamento dá certo sem regularidade? Nenhum. Né? Eu tenho uma dúvida. A gente ouve falar muito sobre o quanto o carboidrato versus a gordura, de novo, a gente está falando, são fontes de energia diferentes, né? Qual é a potência, se a gente pudesse relacionar a quantidade de carboidrato para a mesma quantidade de gordura? Óbvio que a gente não consegue acessar a mesma quantidade, mas o que eu escuto falar é que a gordura ela tem muito mais caloria. Fonte energética, assim. Ela se eu fosse rende pegar, mais ATP. uma grama de gordura versus uma grama de carboidrato, qual é a relação disso? O quanto ela é mais... A beta-oxidação, potente. ela rende 3 vezes mais do que a oxidação de glicose, tá certo? No entanto, você não vai fazer essa beta-oxidação quando você está em alta intensidade. Claro. Quando a sua quantidade de oxigênio disponível é baixa. Não vai, por mais que você queira. Por isso eu volto na ideia do consumo adequado de combustível à intensidade do trabalho a ser realizado, né? Então, vou me usar aí como exemplo, né? E aí é interessante porque eu sou o meu laboratório e eu tenho outro ratinho de laboratório em casa que é meu marido. Então, a gente vai treinando essas coisas e testando essas coisas, né? Se eu vou fazer um treino de pista super intenso, eu vou colocar ali 25, 30 gramas de carboidrato a cada 30 minutos. O Arthur até menos, porque o cara faz um Ironman com média de 180 batimentos, frequência cardíaca dele, tá certo? Então, existe uma diferença aí de potência, watts, pace, né? Se eu vou fazer um treino, que nem o Betão falou aqui, 1h30 correndo... 5h30, frequência... Que aí para cada um vai ter a sua Sim, mas intensidade. a frequência baixa, né? Por isso que é importante falar de zona de trabalho, né? 5h30
Pra mim Assim, não, é uma frequência cardíaca Só baixa. que aí mostra Confortável. uma ineficiência, Não, você tá total. entendendo? Isso Por isso que a gente não pode pegar a recomendação do Kipchoge e aplicar no Pangaré, não vai dar certo. Por que existem hoje, assim, autores que defendem, por exemplo, eu tenho o Dan Plius falando uma coisa, eu tenho outros autores falando, não, é o contrário disso. E autores importantes e extremamente estudiosos nessa área. Existe algo por trás disso? Talvez sim, né? Se a gente está olhando uma indústria do suplemento bilionária, né? Uma indústria da doença bilionária, às vezes é muito difícil a gente acreditar nos guidelines, né? Eu vou acreditar na Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem um patrocínio da Pullman, me desculpa, mas eu não vou. Como foi lá atrás com os cereais nos Estados Unidos. Eu vou acreditar numa dieta para diabético que faz o cara encher a cara de carboidrato e encher a cara de insulina? Não vou, né? Então a gente tem que ser muito crítico no mundo atual, porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro e o esporte virou um poço de dinheiro, tá certo? Vai do tênis de placa a todas as necessidades criadas. E veja bem, a alimentação dentro da performance é o menor dos pontos. É o menor dos pontos. Você ganha muito mais em tempo de prova se você se mantiver numa posição aerodinâmica do que se você está comendo 100 ou 200 gramas de carboidrato por hora. Então, a cada vez que você sai ali do guidão para meter o gel para dentro, para catar a garrafa, para beber água, você está perdendo na aerodinâmica. E a aerodinâmica conta muito mais do que você botar ou não botar carboidrato para dentro. Então, a gente está pegando pessoas mal treinadas e mostrando para elas que, para elas serem atletas, elas precisam do tênis de placa, da roda fechada, do gel de R$35 a cada 20 minutos. Você acha que ela precisa disso mesmo? Ou isso é uma forma de vender para essas pessoas? Então, a gente precisa ser muito crítico nesses momentos, né? Eu acho que existem linhas de pensamento e para tudo vai ter. Na ciência, sempre isso vai ter. Se a gente não se questiona, a ciência morre, evolui, né? Mas eu não estou dizendo que para performar em alta intensidade eu não preciso de carboidrato. Nem eu, nem o Dan Plius fala isso, tá certo? Os estudiosos da área do controle de carboidrato não falam isso. É óbvio que uma intensidade maior exige glicose. Tá, Fernanda, mas então eu vou treinar low e competir high, eu vou passar mal. Claro que vai passar mal. Por isso que a gente não treina low todo o treino. Então, o treino de pista, o treino de HIIT, o treino de intensidade, ele é um treino não só que eu preciso da glicose, mas é um treino excelente para eu treinar a capacidade digestiva. Longe do training the gut. Você nunca vai me ver falando de training the gut, porque quem estuda intestino detesta training the gut. Você destrói o seu intestino. Então, gente, a gente está vendendo o quê? Doença ou saúde? Se eu tô pensando em saúde, eu não posso fazer training the gut. O que é o training the gut, para quem não conhece, por favor? É treinar o intestino a suportar uma quantidade maior de glicose, de frutose e melhorar um pouco da sua capacidade de absorção. Absorção é completamente diferente de oxidação. Eu colocar a glicose do intestino para a corrente sanguínea não garante que eu transforme ela em ATP, que é a moeda energética. E aí acontece, eu já vi muito acontecer, você também, atletas que chegam um momento na prova que não consegue ingerir mais nada. O que acontece com essa... É isso mesmo? Total. Assim, acabou. O cara não consegue beber uma Coca-Cola, uma água, um gel, não entra nada mais. Só que pro cara chegar nesse ponto, ele já não tá digerindo... Faz tempo. E aí a gente tá falando de digestão. E aí pega um cara que tá nessa condição e não tem flexibilidade metabólica. Aonde vai o glicogênio dele? Acabou, já era. Esse cara vai ser desligado da tomada. Então... Eu já tive situações dessa sensação de desligar na tomada quando eu praticava aquilo que eu aprendi na faculdade, o high carb, tá certo? Aliás, eu venho de um esporte de alta intensidade, onde o high carb era muito bem-vindo, né? Então, na hora que eu fazia treino longo, que esporte que é? Eu joguei polo aquático por muitos anos. Eu também joguei polo aquático. Muitos anos. O Wagner ri de mim, que ele fala que eu nado mais ou menos, e eu vim do polo aquático também. Porque a gente nada feio no polo nada aquático. Feio, mas mais nada, né? Para águas abertas, mais eficiente do que nadador. Cabeça fora d'água, né, Wagner? Eu na natação, eu não dou muito minha opinião, né?
Então, eu tive essa sensação de tirar da tomada, onde o meu corpo estava acostumado com muito carbo, toda hora botando para dentro, e de repente a energia acaba. Depois que eu comecei a fazer low carb, eu nunca mais tive essa sensação, nem quando eu faço 72 horas de jejum que eu faço todo ano. Tá certo? Não sinto nada, não sinto queda de energia. E quando eu tenho queda de energia, eu vou lá, dou 3 pulinhos, faço meia dúzia de abdominal, a energia vai lá pra cima. Se eu tô com falta de energia, dou 3 pulinhos, eu caio. Essa é a diferença da flexibilidade metabólica. Ou seja, o meu corpo tá adaptado a ir lá, transformar gordura em energia. Sim. E, gente, o nosso fígado produz glicose. Então, glicose, apesar de ser um nutriente lá dentro do corpo, essencial, como alimento, é um alimento não essencial. O meu corpo é altamente capaz de produzir a glicose que eu estou usando, a não ser em alta intensidade. Em alta intensidade a coisa muda, porque a minha demanda de energia é muito grande por tempo e não dá para converter gordura nesse intervalo. E aí vem a glicose. E aí você me perguntou lá do treino longo, né? No treino longo, onde é o momento de botar o carboidrato? Eu gosto muito quando a pessoa está se preparando para uma prova, na hora que ela vai chegando ali no pico de volume, quando os treinos longos ficam realmente longos, aquele treino que eu vou treinar a capacidade de me manter por horas naquela posição, fazendo aquela coisa, são os treinos que mais se assemelham à prova. Na parte específica, basicamente. Essa é a hora de treinar. Competitivos Essa é a hora de treinar a estratégia de prova. Não é lá todo treino. Ai, não, eu vou usar 90 gramas por hora, então eu tô rodando a 6 o quilômetro e tô metendo 5 géis para dentro desde o começo do ciclo. Não é isso. Não seria... Eu entendi. Você falou uma coisa muito legal, assim, que eu acho que em nenhum momento eu tinha pensado muito, né? O low carb versus restrição calórica. Então, isso é uma coisa muito legal. São coisas muito diferentes. Total. Mas a ignorância é uma bênção, e às vezes você não pensa. Só que todo médico fala... Todo médico não, né? Os médicos do esporte adoram fazer essa associação. Sim. Então, você tá fazendo low carb, cuidado, vai ter fratura por estresse, vai ter REDS. Oba! Por quê? Se o REDS está diretamente associado ao déficit calórico. A gente não tem isso. É muito louco isso, né? Não, eu tava falando... Desculpa te interromper, Betão, mas assim, se você pensar, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Que é o que a gente falou. Então, qual é o erro? É a pessoa pegar de orelhada, low carb. Low carb eu reduzo. Aí come menos, né? E entra com aquilo que a gente sempre ouviu dos cardiologistas, dos guidelines. Gordura saturada faz mal, você tem que tomar laticínios desnatados, você tem que encher a cara de grãos, carnes brancas e magras. Mas eu já cruzei com amigos assim, fala, tô fazendo low carb, que é o que eu te falei, é o prato de salada desse tamanho e um filé de frango de 100 gramas. Eu falei, meu amigo, tá errado. Você tem que comer um bife de 500 gramas, reduzir essa salada e botar, assim, é o contrário. Só que diminuir o carboidrato, mas aumentar a gordura, né? E low o teu carb, leite, high fat. vai no leite integral, não vai no desnatado, Até entendeu? porque não só pela gordura, porque os nutrientes estão lá. São melhores. Na hora que você pega um leite desnatado, você jogou tudo fora. Exato. Né? E aí tem um ponto que é importante. O controle da quantidade de carboidrato, ele vem junto com o aumento de gordura, mesmo numa condição de hipocalorias, né? Só que é muito mais fácil você ter déficit calórico fazendo low carb, porque você fica saciado. Então é mais fácil você come menos vezes no dia também. Reduzir a quantidade de caloria que você vai comer quando o seu intuito é emagrecimento. É muito mais fácil você emagrecer fazendo low carb, porque você consegue ter saciedade. E aí você, estando saciado, você consegue comer menos, tá certo? Isso é completamente diferente de estou em low carb e estou em deficiência calórica. Porque eu posso fazer um low carb enchendo o cara de manteiga, de abacate, de coco, de castanha. Eu comia manteiga fatiada, assim, tipo queijo. De carnes gordas. Comia com sal. Eu não chego nesse ponto, mas eu adoro uma manteiguinha no café. Eu acho uma delícia. Ô, Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre o jejum, né? Eu faço também, assim... Na verdade, todo dia de manhã eu faço um jejum curto de 20 e poucas horas, enfim, eu chego no almoço e eu faço jejuns maiores, já fiz de 96 horas, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre os benefícios e o que você acha
né? Quando eu fiz esses jejuns maiores, chega um momento que você começa a encher, eu até clareza, né? Você começa a escutar umas coisas que você não escuta, de longe, aquela conversa do lado, é uma você coisa... Você fica louco, você né? começa parece que você tá alucinando. É isso, aí você fica louco. As cores ficam mais vibrantes, não sei o quê. Eu tô louco, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você tá usando alguma coisa que não é a manteiguinha aqui, não é a manteiguinha aqui, não. Dieta à base de cogumelo. O cara fazendo jejum e tomando bala. E o pior disso que assim, eu não tava com fome. Eu acho que eu tive que parar esse das 96, porque a minha esposa ela tava preocupada comigo. Eu falei, tá bom, eu vou parar, porque eu ia até 120, ia embora, assim, porque você não sente mais fome, você começa... Eu acho que esse é um ponto interessante, né? Primeiro a gente tem que voltar um pouco no tempo. E essa vida em sociedade, grandes centros urbanos, fez a gente esquecer as nossas origens. Adoro né? essa história, eu gosto. A gente tem que lembrar que somos caçadores-coletores. E como caçadores-coletores, a gente não tem a oferta de comida que a gente tem hoje. Então, foi isso, em partes, que fez a nossa evolução acontecer. Eu não estou falando que a gente precisa renegar tudo que a gente tem e voltar a viver na caverna, não é isso. Mas o nosso desenvolvimento como espécie, ele passa pela restrição de comida, né? E aí o jejum tem alguns pontos que eu gosto muito, né? Primeiro, o jejum de 12 horas é uma coisa que a gente deveria, todo mundo, fazer por uma questão de saúde do sistema gastrointestinal. Dá uma folga, né? O nosso sistema gastrointestinal não se desenvolveu para comer o dia inteiro. Então, essa loucura de 6 refeições por dia, gente, é lobby da indústria do snack. Tá certo? Eu falei para não convidar essa pessoa aqui. Não pode comer. Então, não dá. Mas a diferença não é não pode comer. Você tem que fazer refeições mais nutritivas. E na hora que você nutre as suas células, na hora que você dá alimento natural da sua espécie, onde tem ali todas as vitaminas, todos os nutrientes que o seu corpo precisa, naturalmente você precisa comer menos. Porque você não tem caloria sem nutriente. Você tem caloria nutritiva. E na hora que você alimenta as suas células desses nutrientes, a máquina funciona. E essas 12 horas aí é o quê? Semanal? Não. Já tá considerando, é isso? É o considerando um monte de coisa já. Não, 12 horas a gente faz basicamente quase todo dia. Não, você, Betão. As pessoas jantam às 11 horas da noite, acordam às 4 da manhã para treinar e estão comendo pré-treino. Tá certo? Na minha casa, meus filhos acordam, eles têm que acordar cedo para ir para a escola. Então, 8 horas a gente janta. E eu só vou tomar café depois do treino. Então, que é normalmente 8 horas. Mas 16 horas. Mas você isso já tá é o seu caso, 12 horas, né? Você é diferente das pessoas. Você já testou as coisas, já leu. A grande maioria das pessoas vai naquela ideia de se eu não tomar um iogurtinho antes de dormir, eu vou catabolizar. Às vezes não precisa nem ser um jejum, aí você me corrige, um jejum metabólico, né? Se você fizer um jejum já, por exemplo, você quer tomar um café da manhã, toma um café, né, com aquele super coffee, alguma coisa assim, um pouquinho já é menos do que comer. Então só café expresso. Né? Na verdade, não. Essa ideia de jejum metabólico e jejum é meio pra... Porque as pessoas precisam consumir, sim, né? Sim. Então, é muito difícil. O indivíduo passa em consulta e eu falo, você vai tirar. Não é muito mais legal eu falar, você vai botar, você vai fazer, você tem pré-treino, intratreino, pós-treino. Nossa, eu sou especial, né? Na hora que eu falo, não, você não vai comer durante, o cara fala, cara, eu sou um bosta, não vou comer nada, né? Então, é muito mais fácil a via positiva do que a via negativa. A gente vai trocar de nutricionista na hora. Calma aí, me passa o teu telefone aqui que eu já vou... Agora, saiu de lá, 12 horas de jejum é necessário para o sistema gastrointestinal se recuperar. E como quebra o jejum dessas 12 horas? Fala pro pessoal que quer fazer isso. Não só o das 12 horas. Todo o jejum. Toda pausa alimentar prolongada precisa ser interrompida com comida de verdade. E isso não é só no jejum. Né? Não. Com gorduras de preferência, boas. Alimentos nutritivos. O que a gente tem de nutriente no carboidrato que eu ainda não entendi? Glicose, amido. Pão, glicose. E o que a gente tem nas proteínas? Então, esse é talvez um grande erro, né? As pessoas enxergam um bife como tantos gramas de proteína. Não, um bife tem muitas vitaminas, muitos minerais. Se não fosse isso, como a gente justifica a existência dos esquimós? Pô, os caras são uma população milenar.
Eles vivem nas calotas polares, onde não se planta, desculpa a palavra, porra nenhuma. O que esses caras comem? É peixe e carne de foca. Né? Peixe gordo e foca, mano. Só que esses caras comem vísceras. O homem moderno tem nojinho, né? Ai, coração tem nojinho, cérebro tem nojinho. Aí do homem moderno. Eu como. Né? Eu sou veterinário, então pra mim essa coisa não vale muito, que eu já comi tudo. Eu como em cápsula e como normal então, também. Na hora que a gente come um alimento íntegro... Por favor, Biel, dá um close na cara do Wagner, por favor. Vai, um alimento íntegro, natural da nossa espécie. A gente tem ali um leque de nutrientes essencial, que para sair do jejum é muito importante. Olha, eu não sei. Não, eu acho que tem um... Você vai puxar já aí? Ah, meu Deus, lasquei. Não precisa comer, não sabe precisa. O que é isso? Vamos me expulsar daqui. Mas é tudo vermelho que você vai dar? Não, mas... Não. Que loucura, é Uno. É Uno. Não, mas antes... Eu tenho vale tudo, comprar Antes tem que ter um momento roda presa. Mas tem que ser um cabuloso. Alguma situação de dieta numa prova, num low carb, num high carb, alguma coisa que aconteceu. Pode ser de um paciente, pode ser do seu marido. Pode ser. Mas a gente quer saber... alguma coisa relacionada à nutrição que pode ser em prova, fora da prova, mas que você já tenha passado. Chocante. Pesado, assim, bem... Pior que eu não vou ter, gente. Não? Tá Nenhuma? E se comesse um carboidrato? Teria! É porque não come. Um negocinho diferente, mas não. Não só, né? E aí eu acho que é muito legal. Pensa no final de prova. Fica olhando o final de prova, aqui no Brasil especialmente, que a galera chega com a barriga, estufadaça. E mete a banana. Eu acho que tem uma coisa que não é só o excesso de carboidrato, mas é esse devaneio coletivo do uso da palatinose. Né? Palatinose é um carboidrato extremamente fermentável, é um poliol fermentável. Então, tudo hoje, todos os géis, todo mundo põe palatinose, né? Porque palatinose é mais caro, então eu posso cobrar mais pela palatinose. Só que palatinose fermenta. Porque vem do álcool. Na verdade, ela é uma molécula grande. Né? Mas é o álcool, né? Eu acho que ela tem mais... Se é poliol? Vai acabar em álcool. Mas não é por isso que fermenta, não é? Né? A glicose também fermenta, sim. Né? Na verdade é porque ela é uma molécula que vai demorar mais tempo, né? E ela tem ali essa característica de fermentação, como todo carboidrato. Mel fermenta, açúcar fermenta, enche a cara de brigadeiro. Vai estufar, O que você acha do Mon Sugar? É a maior mentira que existe. Do que? Que é isso aí? Olha, ele nem sabe. É um adoçante. Que inventaram agora, falam que é maravilhoso, que vem da mandioca, né? Falam que é fibra da mandioca. Fibra da mandioca. Mas... Que é isso? É a maior mentira. É melhor comer açúcar, né? Na verdade, é óbvio. A gente tem que controlar a glicemia, né? E aí vai para cada indivíduo. Eu preciso perder peso, não preciso perder peso, né? Mas eu não gosto muito dos adoçantes, de nenhum. Não sou a favor de nenhum adoçante. O stevia, a talmatina, né? São os menos... Muito porque tem gente muito sensível aos polióis. E essa fermentação no intestino é um problema para a microbiota, né? Você viu que falou nenhum, ele nem eu não sei o que. Para entender essas coisas, mas... Vamos lá aqui, ó. Vai ser tudo vermelho? Tudo vermelho. Rojos. Acabou com a minha vida, não pode isso, tenho uma situação de... Mas eu não posso dar nome. Não pode dar nome, sem nome. Sem nome. Pode ser pode falar. Eu cruzei a linha de chegada no meu primeiro 70.3 em Maceió. E aí, um tempo depois, chega... só um parênteses. Em nenhuma prova de 70.3 que eu fiz, eu usei carboidratos na corrida. Foi até um dos motivos pelo qual eu comecei a estudar o low carb, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de ingestão enquanto eu corro. Eu tenho aquela dorzinha de baço, sabe? Uhum. Seja água, seja o que for. Então, eu faço o pedal usando 50 gramas, 60 gramas de carboidrato hora e desço para correr a meia maratona no seco. Nem água, eu bochecho e cuspo porque eu não consigo, tá certo? E aí eu fui estudar o low carb para isso, mas a minha primeira prova, eu ainda não era low carb, eu tava engatinhando nessa, cruzei a linha de chegada, ganhei a prova, e a segunda colocada chegou, mas não chegava ali no como chama? Na dispersão. No pódio, não? No pódio. Porque a gente tem, né, premia rápido. a premiação premia rápido. Era só amador geral. Né? Mas ela tinha chegado, a terceira também tinha chegado e nada dela, e nada dela, e nada dela. Isso é a Júlia Iglesias. No
Posso, é minha atleta, eu posso falar. Eu vou contar aqui a história depois. Já matei, já. Vambora. Dessa história. Já, ela tinha mesmo ido contou. no mar se limpar porque ela chegou toda cagada. Ela contou quando veio aqui. Já contou. Que beleza. Um mês Talvez foi não- E aí tem duas coisas. Tem um consumo de carboidrato e uma capacidade de suportar a intensidade muito grande, Sim. né? Ela já estava ali Então, mas você suportando a sabe que aí- intensidade. Isquemia intestinal, que é uma coisa que acontece na Uhum. intensidade. Sim. A gente para de mandar oxigênio pro intestino e aí tudo que tá lá fica mais Mas fácil. você sabe que tem uma coisa que, assim, só pra falar desse assunto que é... Eu sou veterinário, né? E quando, na faculdade, eu trabalhei... Lá vem coisas ruins. Não é. É porque eu trabalhei na faculdade como estagiário, eu era veterinário e fazia vet check nos cavalos de enduro. Calma. Uhum. O que é vet check? Pô, check veterinário. Porque o cavalo... Simples assim. Porque assim, o ser humano, quando ele tá cansado, ele para. O ser humano que tá em cima O do cavalo. cavalo, ele quer levar o cavalo até o Você final. poderia Se quando cuidar- eu fizer um vet check e falar que ele não tem mais condição... Até porque esse O cara mata desgraçado o de cavalo. cima não tá fazendo nada. Exatamente. Né? Então a gente faz um vet check. E uma das coisas que você faz, de luva, é colocar a mão no ânus do cavalo. Porque se ele estiver extremamente cansado, na hora ele defeca. Porque ele perde o controle do esfíncter. Então, Isso também é um é sinal claro. Informação importante. um sinal de Mas cansaço o que extremo você quer dizer também, com né? isso? A gente, Não. no nó da prova, vamos Não. avaliar o atleta. Não é isso isso. que quer. Mas é que, por exemplo, você pega um atleta que acontece o que aconteceu. Temperatura retal, Não. pá. É que um atleta que acontece, se ele perde o controle de tanto esforço que ele fez, ele perde esse Sim, controle. lógico. Mas Então eu é acho que tem ali, né, um fator que é a Mas tá intensidade consumindo diminui demais. a oxigenação. Você mandando menos oxigênio, você vai Sim. fermentar tudo que tá lá. E se você encheu a cara de carboidrato, que é algo que fermenta, vai fermentar pacas. E aí fica difícil de segurar, né? É, aí você pega associado a essa perda do controle. Agora, vamos lá, acho que é muito importante a gente falar que a questão do low carb, ela passa pelas provas amadoras, né? Se eu estou olhando indivíduos que vão fazer a prova Z1, Z2, e que não vão ter uma demanda tão grande de glicose, que não são indivíduos metabolicamente super treinados, que vão fazer a prova em mais horas, esse indivíduo vai ficar exposto ao carboidrato muito mais tempo do que o cara que faz a prova 7 horas, né? E isso, né, na soma das horas, com esse consumo, a chance de gerar um transtorno gastrointestinal, seja de precisar evacuar, seja de vomitar, seja de não conseguir comer mais, é muito grande. Então, se você é um indivíduo jovem, se você não tem problema de peso, se você não tem problema com a ingesta, você é uma avestruz, tudo que te der você come correndo, você come andando, você come com o coração na boca. Lembrando que, e aí voltando lá para sua prova, né? Quando a gente está em menor intensidade, é fácil mastigar e engolir. Agora, vai mastigar e engolir fazendo treino de VO2. Não dá. Tá certo? Por isso que eu gosto de usar carboidrato dentro dos treinos intensos. Porque é difícil esse consumo, então eu vou treinar isso, né? Então, se você é um indivíduo que não tem nenhum desses problemas, enche a cara de carboidrato, né? Agora, fica sempre aquela pergunta: você fez a prova para 4 horas e 24 minutos e não tomou nenhum carboidrato na corrida. Se tivesse usado carboidrato, ia correr mais rápido. Opa! Por quê? Então, vou ficar sentada no sofá, vou encher a cara de carboidrato e vou correr meia maratona para 1:10, né? Então, não é bem assim. Cada um sabe o treino que tem, né? E, normalmente, os indivíduos que escolhem competir no low carb é porque já testaram o high carb, já fizeram e não tiveram melhora, né? E começam a ter melhora quando fazem o low carb. Então, essa ideia de que se tivesse usando ia melhor é muito controversa, porque normalmente essas pessoas já fizeram o high carb. Eu usei 120 gramas de carboidrato com o Arthur em 2014. Porque o Arthur é um cara que faz a prova com o coração lá em cima, tem uma capacidade incrível, mas é um cara que sempre quebrava ali no final da maratona, estava liderando a prova, eu já vi ele ser passado nos últimos 2 quilômetros, nos últimos 5 quilômetros, né? Então a gente sempre ficava nessa, faz com muita intensidade, precisa de muita energia. E soca carboidrato. Então não é só carboidrato, tem que botar aminoácidos energéticos. Dilui Isopure, lembra Isopure líquido? Dilui Isopure, porque já é digerido. Também já fiz isso. Então é sal, mete 2 gramas de sal. Já fizemos isso. E o cara quebrava no final.
Por quê? Aí ele começa a fazer um low carb, melhora a capacidade dele, volta da pandemia, faz uma prova para um tempo extraordinário. Porque ele melhorou a capacidade dele de se manter energeticamente bem, que é aquilo que você falou. Eu tô consumindo muito menos do que a galera e tô chegando no final com mais energia. Por quê? Usar gordura, saber usar gordura, poupa o seu glicogênio se você tá dentro de uma faixa de intensidade. Perfeito. Wagner, eu queria saber o que é esse napolitano na mesa aqui, esse tricolor aqui. Caramba, tudo isso? Essa bandeira da Espanha, sei lá o que Olha, é esse isso. é o nosso momento penalty box, né? Na verdade, eu queria te dar os 3 vermelhos, que é pra já Mas o que é o... cessar de uma vez. O que é o penalty box? O penalty box é aquele momento onde você escolhe uma carta meu e Deus. o que tiver aqui atrás você vai ter que responder. O Beto hoje vai fazer uma pergunta bem polêmica Eu? pra você. Caraca. E não, Beto, e que não nunca pode fez um fugir. momento- E não pode fugir E não da pode pergunta. fugir. Nesse cenário hoje, como será só, né? Aqui a gente não tem, né? Não pode fugir da pergunta, não pode. O máximo que você pode fazer é passar a pergunta pro convidado. Eu tenho o Sérgio aí do seu lado. Não, Entende? eu podia escolher a pergunta já e falar. Não pode ser eu falar? já a Pode, pergunta que tem então vamos aqui? lá. Ah, meu Deus! Não, é fácil. É uma pergunta que, assim, o que a gente tá falando de jejum intermitente, né? O jejum intermitente é compatível com a performance? Ou ele tem, em qualquer momento do... Não, ele tem hora certa, né? Não adianta eu achar que eu vou estar ali 72 horas de jejum e vou correr uma maratona bem, né? Agora, correr uma maratona em jejum é 100% possível, né? É preciso? Duvidável. É possível? Sem dúvida nenhuma. Então, lembra aquilo que eu falei da variação da glicemia e a percepção do nosso centro de riscos, que é o governador central, e ele percebe essa variação, essa pequena queda, ele vai apitar, ele vai falar, você está cansado, você está fadigado. Então, fazer uma prova de longa distância já é mentalmente difícil, exige muito dessa concentração. Se você faz isso numa condição onde a percepção de esforço vai ficar aumentada, ou seja, eu tô ali no mesmo pace que eu comecei meu treino, mas se eu comecei ele em jejum, a sensação depois de 1 hora vai ser que eu tô fazendo um pace muito maior do que aquele que eu tô fazendo, né? Então, será que eu preciso dessa sensação em uma condição onde mentalmente já é difícil? Não. Então, a gente volta para o que é performance, né? E, com certeza, se eu tô há muitas horas em jejum, eu vou estar com o meu estoque de glicogênio menor. A gente sabe que o estoque de glicogênio é um determinante para durabilidade, né? Então, eu começar com o estoque depletado, e esse é o grande problema das pesquisas com low carb e performance. Pegam indivíduos não cetoadaptados, deixam esses caras sem carboidrato e botam eles para fazer força. É óbvio que ele não vai render, né? Agora, eu consigo fazer um FTP sem FTP de 20 minutos, né? Que já é superestimado, né? Que é um grande erro. Não vamos entrar no ponto do FTP. É uma discussão longa. Eu consigo fazer um FTP de 20 minutos em jejum, Sim. Tendo jantado só, Sim. sem problema nenhum, não vou ter prejuízo nenhum. Não. Agora, o indivíduo que acorda e toma suco de uva, pré-treino, não sei quantos gramas de banana com mel, esse cara não consegue. Não consegue. Porque a variação glicêmica dele vai fazer ele parar. Entendi. Muito bom. Muito bem. Ó, vou te falar, uma coisa que eu achei que a gente discutiu, que eu achei uma frase que foi legal que a gente falou aqui, que eu acho que uma coisa que eu não tinha pensado e acho que é o que a gente sempre falou aqui, que eu até tinha falado de Reds, é o que o low carb não é restrição calórica. Né? Acho que essa é uma coisa importante da gente ter. Um ponto acho importante que da mitos, discussão, né? Low carb não é no carb. Né? Usar glicose quando a gente tem intensidade é importante. Usar glicose num pós-treino para melhorar a recuperação é importante. Isso é legal também. E aí eu acho que tem uma diferença também da intensidade, treinos muito desgastantes, você colocar um pouco mais de carboidrato no pós-treino te ajuda a recuperar. Principalmente se você faz triatlon e faz treinos em horas diferentes do dia. Vai ter outro treino no dia ainda, né? Uma coisa é o corredor que corre de manhã e não faz mais nada no resto do dia. Outra coisa é o cara que acorda, treina, no almoço treina e à noite treina. Esse cara precisa se recuperar entre um treino e outro. E essa quantidade de carboidrato vai ajudar, porque enquanto você não recuperar a sua reserva de glicogênio, o seu corpo não vai liberar aminoácidos para recuperação muscular.
ele vai converter aminoácidos em glicose para recuperar o glicogênio, para depois viabilizar isso, né? Então, quanto mais desgastante, mais carbo eu preciso... Desgastante não, quanto mais intenso, mais carbo eu preciso dentro, mas quanto mais desgastante... E aí eu posso estar falando de um treino de 5 horas que eu fiz em jejum e terminei muito fadigado, né? Eu preciso de um pouco mais de carboidrato no pós-treino. Então, o pós-treino precisa, porém... nem sempre a mesma quantidade. Se os treinos são diferentes, por que a gente precisa comer a mesma coisa? Perfeito. Tá certo? E um outro ponto que eu acho interessante. A gente intitula um estilo de alimentação, que é o low carb. Porém, é completamente diferente você fazer low carb, enchendo a cara de Coca Zero, não se preocupando com o tipo de gordura que você come, comendo óleos vegetais refinados, comendo embutidos, porque é proteína. É completamente diferente de você fazer low carb pensando também em saúde. Então, uma coisa é o controle glicêmico, a outra coisa... que vai me gerar um controle de inflamação, e a inflamação impacta diretamente na nossa saúde. Outra coisa é, para eu gerar esse controle glicêmico visando uma menor inflamação, eu encher a cara de alimentos industrializados que não tem carboidrato e achar que eu estou fazendo certo. E aí vem o papel da indústria enchendo a nossa vida de necessidades, né? Hoje você entra no mercado, facilidades também, tudo é low carb. Então, olhe as modas. Até outro dia você entrava no mercado, era tudo vitaminado. Não, depois era tudo sem sódio, lembra? Depois você entra no mercado, é tudo rico em fibras. Agora é tudo rico em proteína e low carb. Do vitaminado era da hora, as bolachonas, né? As bolachonas. E outra coisa que eu acho que é importante, né? Quando você come comida de verdade, você nutre as células, e isso muda completamente, seja para o emagrecimento, seja para performance. Não adianta a gente falar de performance sem falar de qualidade de sono, de qualidade de treino, de nível de estresse. Porque se você estiver dormindo mal, estressado, você pode comer bem que vai treinar mal do mesmo jeito. Né? E outro ponto que eu acho importante aí da ideia do low carb é a coisa da restrição calórica. Né? Não é a mesma coisa. Muito bem. Muito bom. Gente, Fernanda, obrigado. Agradecer a sua presença. Você quer deixar suas redes sociais, seu Instagram? Eu não movimento muito, né? O pessoal Mas sabe quem for que te procurar, quem quiser falar com você, tem, né? Quem quiser comer uma bolachinha, um pão. Quem quiser comer uma bisnaguinha, low carb, entra no teu Instagram. Qual é o teu Instagram? Fernanda Palma, meu Instagram. Não sou muito de movimentar, mas estou lá, respondo perguntas, eventualmente eu coloco coisas lá. Para me achar é mais fácil por ali mesmo. Tá bom. Beleza, então é isso aí, os recados de sempre. Segue a gente lá no canal do Estema, tem o canal do Café com Tri no YouTube, no Spotify. A gente está gravando aqui no estúdio do Estema, aqui no Estúdio na Joaquim Floriano, né? Quem tem é legal de que a gente grava aqui, eles têm um espaço bem legal. E estamos aqui todas as quartas-feiras com episódio novo. Então segue a gente, compartilha, manda comentários, sugestões que Quantas a gente tá aqui para isso. Quantas estrelinhas, Betão? 5 estrelinhas sempre. Se não der 5... Aí a gente tem que... Aí a gente vai entrar no low carb obrigatório. Aí é zero carb, zero comida, zero tudo. Jejum. Valeu? Valeu, obrigado, turma. Valeu. Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.